A paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu quero cumprimentar a todos. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, eu quero comentar a lição de número 5, cujo tema é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição passada, que foi a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus nos ilumina para entendermos as bênçãos espirituais que Ele tem para cada um de nós. E agora nós estamos diante desse novo desafio, onde nós vamos entender um pouco mais acerca desse tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Se você está aí pela primeira vez em nosso canal, eu lhe peço encarecidamente que se inscreva em nosso canal. Amém? Deixe aí o seu like e também compartilhe a palavra de Deus. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Então vamos dar continuidade a esta lição de número 5, lembrando que o comentarista deste segundo trimestre de 2020 é o pastor Douglas Batista. O texto áureo nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você em sua casa deve ler. Eu creio que os amados irmãos estão lendo a epístola aos Efésios, porque nesse trimestre nós estamos estudando vários assuntos que estão registrados na epístola aos Efésios, que foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. Então é muito importante você ler essa epístola. Amém? Vamos para a introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, conforme nós já aprendemos aqui na leitura da introdução, pelo qual nós vamos estudar este tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, você deve ler Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, para que você venha entender mais, para que você venha absorver mais desta lição. Você não pode chegar na sala de aula e esperar tudo do seu professor, daquele que vai lecionar a lição. Não, você já tem que chegar lá como aluno, com a bala na agulha, já aprendendo muito, e chegar lá, ele apenas vai acrescentar um pouco mais de conhecimento no seu esbojo. Então, meus irmãos, aqui do versículo 1 ao 10, Paulo ele vai tratar acerca deste assunto, acerca da salvação do pecador, aonde ele estava vivendo uma velha vida e agora ele está vivendo uma nova vida porque ele foi alcançado pela graça de Deus, que veio para nos salvar. E nós vamos aprender aqui, durante toda esta lição, o que significa a palavra graça. O tópico de número 1. A antiga natureza
morta em ofensas e pecados. Meus irmãos, nós sabemos que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Antes da regeneração, nós éramos considerados filhos da ira. Aqui no número 1, vai falar acerca da nossa condição anterior. Conforme eu disse, éramos por natureza filhos da ira e também estávamos mortos em ofensas e pecados. Essa era a nossa condição antes da regeneração, antes do novo nascimento. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Ofensas aqui tem o sentido de que nós pisávamos em caminhos que não agradavam a Deus. Nós pensava em coisas que não agradam a Deus. Todo o nosso desejo era pecaminoso. E pecado, nós sabemos perfeitamente que é errar o alvo, errar o caminho. Então, esse era o nosso estilo de vida, meus amados e queridos irmãos, antes da regeneração, antes do novo nascimento, antes de nos converter a Cristo Jesus. E também, morte, nós éramos mortos moral e espiritual. Veja que condição terrível, não é verdade, meus irmãos? Nós éramos mortos moralmente e espiritualmente. Nós sabemos que na Bíblia existem 4 tipos de morte: a morte eterna, a morte espiritual, a morte física e a morte moral. Então veja a nossa condição. Nós éramos mortos espiritualmente e moralmente, porque estávamos vivos, mas mortos. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Fisicamente estávamos vivos para com os homens. Os homens, quando nos olhavam, percebiam que estávamos vivos, mas espiritualmente estávamos mortos para com Deus. Essa era a nossa condição. Nós estávamos separados de Deus. Não adianta você estar vivo horizontalmente e você estar morto verticalmente. Nós temos que estar vivo fisicamente e espiritualmente. E essa expressão, meus irmãos, morte moral e morte espiritual, quando aconteceu isso? Eu quero ler para os irmãos Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui ocorreu a morte espiritual do homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam atrás das árvores, não porque estavam nus, mas porque pecaram, porque o pecado nos afasta de Deus. Então Adão queria se esconder de Deus. Aqui nós podemos ver a morte espiritual. E o versículo 12 e 13 nos diz assim: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente que fizeste isso. Ou seja, a serpente me enganou e eu comi. Aqui está a morte moral. Um querendo culpar o outro. Adão culpando a mulher culpando a serpente. Eles morreram aqui moralmente. Quando você morre moralmente, você não tem moral, você não tem crédito. As pessoas não acreditam em você. Então, nós estávamos nessa condição, mortos espiritualmente e mortos moralmente. Número 2. Nossas ofensas e pecados. Meus irmãos, aqui nós podemos ver acerca de nossas ofensas e pecados. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1,
vai nos dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, qual é o curso deste mundo? O mundo nós sabemos que jaz do maligno. O sistema faz parte do diabo. Então nós andávamos neste curso. Nós fazíamos parte do sistema. Número 2, andar-te segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. E nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. Perceba que antes, quando nós participávamos da velha vida, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, mentindo. A palavra da verdade não estava nos nossos lábios. Nós não estávamos de maneira nenhuma falando verdades, senão mentira. E é isso o que o diabo faz. Ele mente e engana a todos. E aqui também o versículo 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a nossa velha vida, meus irmãos. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e também dos pensamentos. Você sabe que a mente e o coração são os líderes dos olhos. E se a sua mente não estiver controlada, os seus olhos vão ver coisas que não agradam a Deus. Mas se a sua mente for uma mente de Cristo, uma mente que está pensando em coisas boas, automaticamente ela vai liderar os seus olhos. Os seus olhos vão ver coisas boas. Porque o que nós vemos é muito importante. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, esse era nosso estilo de vida. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne. Não estávamos nem aí. Mas hoje nós temos um agente. Hoje nós temos um gerente chamado Espírito Santo de Deus que habita em nós para controlar as vontades da carne. E hoje existe essa luta entre o espírito e a carne. E nós temos que alimentar o nosso espírito para que ele venha vencer. Para que nós não venhamos andar mais segundo os costumes antigos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque o pensamento do homem é má continuamente. E a carne só deseja as coisas terrenas. Então, uma pessoa que vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos anda pecando, vive pecando. E nós não podemos agir dessa forma porque nós nascemos de novo. O tópico de número 2. Vivificados pela graça. Número 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios, capítulo 2, versículo de número 4. Então nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus e pelo seu amor divino. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus e o seu amor com que muito nos amou. O seu amor é muito. Nós temos aí o textuário na Bíblia, João, capítulo 3, versículo de número 16. E eu gostaria de ler para os irmãos. Irmão Henrique, todo mundo conhece. Maravilha! Vamos ler João, capítulo 3, versículo de número 16. Esse é o textuário da Bíblia. Por quê? Maior explicação. Deus, maior ser, amou, maior mandamento, o mundo, maior alvo do amor de Deus, de tal maneira, maior intensidade, que deu maior dádiva, o seu Filho unigênito, o maior alvo de Deus, que é o seu Filho, para que maior abrangência, aquele que nele crê
maior condição. Não pereça, maior condenação, mas tenha maior dádiva, a vida eterna, maior conquista. Aqui está, meus irmãos, o textuário da Bíblia, o amor de Deus. O amor de Deus foi muito, de tal maneira que ele nos alcançou. E se não fosse o amor de Deus e a misericórdia de Deus, hoje nós não teríamos condição de herdar a vida eterna. Mas nós somos salvos por causa da misericórdia e do amor de Deus. Aleluia! Número 2. Vivificados por sua graça. O que significa graça? Graça significa favor imerecido de Deus, a qual nos deu o seu Filho. Jesus é a graça de Deus, porque ele nos deu. Jesus foi dado para a igreja. Então aqui está a graça de Deus, um favor imerecido. Que favor é esse? Jesus Cristo, que foi enviado para o mundo para morrer por todos nós, em meu e em seu lugar. E por causa dessa graça, hoje nós fomos vivificados, porque nós estávamos mortos no pecado. E porque nós fomos vivificados, nós fomos ressuscitados. Assim como Deus ressuscitou a Cristo, nós também fomos ressuscitados no pecado. Sim, a Bíblia diz que essa era a nossa condição antes da regeneração. Estávamos mortos em pecados e em ofensas. Então, através da graça de Deus, nós fomos vivificados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se esta lição até aqui está lhe ajudando, não deixe de deixar o seu like aí, o seu gostei. Amém? Número 3. Exaltados por sua graça. Ou seja, nós fomos exaltados por Deus por meio de sua graça. Deus ele exalta o homem por meio de sua graça. E o homem exalta Deus com os seus lábios. Então, assim como Deus nos exalta, nós também podemos exaltar a Deus com os nossos lábios, por intermédio dos louvores e da adoração. Nós podemos ver que o comentarista, o pastor Douglas Batista, nos diz o seguinte: o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Olha que favor imerecido! Os mesmos benefícios que Cristo recebeu, Deus oferece para nós, para a sua igreja. E quais foram os benefícios que Cristo recebeu? A ressurreição. Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje nós também fomos ressuscitados, pois estávamos mortos em pecados e ofensas. E também a vida eterna. Oh, glória a Deus por isso! Jesus neste momento está sentado à destra de Deus e ele vai viver eternamente ali, pois ele recebeu a vida eterna. E nós também. A igreja também recebeu a vida eterna. Então, os mesmos benefícios que Cristo recebeu, Deus nos deu também. Outro, e o galardão nos céus. Nós sabemos que Jesus foi exaltado por Deus acima de todos, pois Deus o exaltou sobremaneira e o seu nome está acima de todos os nomes. Deus o exaltou à sua destra. Deus exaltou a Cristo, meus irmãos. E da mesma forma que Cristo foi exaltado, que Cristo foi galardoado, nós também vamos ser galardoados por meio de nossas obras. Obras de ouro, obras de prata e obras de pedras preciosas. Quando as nossas obras passarem pelo fogo, nós também vamos receber o nosso galardão, assim como Cristo. Então, veja, nós fomos exaltados por sua graça.
Nós não merecíamos isso, mas é a graça de Deus, que é o seu favor, que nos alcançou. Glória a Deus por isso. Vamos aqui para o tópico de número 3. A salvação não vem das obras. A graça como meio de salvação. Eu não posso deixar de ler, né, meus irmãos? Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. É um texto que todo mundo conhece, mas que está falando acerca da graça de Deus, que é o meio da salvação. Porque pela graça sois salvos, a parte A. Então, todo ser humano na face da terra foi salvo pela graça. Porque conforme o comentarista desta lição, nos diz que a graça é o meio da salvação. Você não é salvo porque você pratica boas obras. Você é salvo por meio da graça de Deus, por meio desse favor imerecido. Porque, na verdade, nós merecíamos o inferno. E a graça de Deus nos livra do inferno e nos conduz para o céu. Veja, Ele não nos dá aquilo que merecemos e nos dá aquilo que não merecemos. Aleluia! Isso é a graça de Deus. É o seu favor imerecido para a raça humana. Meus irmãos, nós devemos aceitar a graça de Deus. Irmão Henrique, a graça de Deus pode ser rejeitada? Pode. Ela pode ser rejeitada, como tem muitas pessoas que resistem à graça. Tem muitas pessoas que não aceitam ao convite do Evangelho. Tem muitas pessoas que resistem ao Espírito Santo. E não devemos aceitar, porque a graça de Deus é de graça. Aleluia! Por meio da fé, ou seja, a graça de Deus, meus irmãos, é o meio da salvação. E nós também devemos ter fé. Porque antes da regeneração vem a fé. Você não pode ser regenerado sem fé. Você tem que ter fé para então você ser regenerado, para você nascer de novo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você não vai fazer boas obras para ser salvo. Mas depois que você for salvo, você tem que fazer boas obras. Porque a salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela graça de Deus mediante a fé. Então quer dizer que depois que eu fui regenerado, eu não preciso praticar boas obras? Não. Você tem agora que fazer boas obras porque você é salvo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque toda obra humana é comparada como trapos de imundície. Então não temos por que nos gloriar, não é verdade? Hoje nós vemos tantas pessoas que fazem obra de caridade, que ajudam o próximo, sem olhar a quem, mas que não aceitaram Jesus. E conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, essas pessoas não vão ser salvas porque não tiveram fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque quem vai salvar o homem não é a religião, não é o pastor, não é o padre, não é a placa de igreja. Quem vai salvar o homem é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque só Cristo pode nos conduzir ao Pai. Quem nos conduz a Cristo é a igreja, mas quem nos conduz ao Pai é Cristo. Não é Maria, não é o Papa, é somente Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, a graça é o meio da salvação. Número 2. As obras como evidência de salvação, conforme eu disse aqui. Depois que você foi salvo, agora você tem que praticar
obras de caridade. A Bíblia sempre fala acerca disso, que nós devemos dar atenção aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, aos mais necessitados. Isso são obras. O próprio Jesus Cristo disse: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não foste me visitar. Quando é que Jesus esteve nu? Quando é que Jesus esteve com fome? Quando é que Jesus esteve com sede? Quando é que Jesus esteve preso? Sabe quando? Quando você se deparou com uma pessoa passando fome e você não deu comida para ela. Quando você se deparou com uma pessoa com sede e você não deu água para ela. Seja o teu inimigo, está prefigurado em Jesus Cristo. Quando aquela pessoa estava passando frio, necessidades, e você não supriu. Quando aquela pessoa estava presa injustamente, porque Jesus foi para a cruz injustamente, e você não foi lá visitá-lo. Quando aquela pessoa estava enferma. Então, meus irmãos, agora que nós fomos salvos, nós temos a responsabilidade de praticar boas obras na presença de Deus para os homens. Você vai ler em toda a Bíblia falando acerca disso. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, quando o israelita plantava, ele não podia proibir uma pessoa que estivesse com fome de entrar e pegar alguns milhos. Ele não podia proibir as pessoas de entrar em sua plantação e colher algumas uvas e comer. Os milhos, quando eles fossem colher, eles deveriam deixar os rabiscos para os pobres. Vir rabiscar, pegar o que sobrou. Então nós temos aí tantas referências na Bíblia, né, meus irmãos, falando acerca de obras que nós cristãos devemos praticar. Nós estamos passando por um momento difícil, onde o Brasil está em isolamento, não só o Brasil, mas o mundo, né? E muitas pessoas estão sem trabalhar, estão passando por dificuldades financeiras, econômicas, muitos estão com fome. Se você tiver notícia de alguém, você deve ajudar. Mesmo que ele não seja da sua igreja, mesmo que seja um inimigo seu, você deve praticar essas boas obras, porque o salvo tem que praticar boas obras. A Bíblia diz que aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, já que nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça de Deus, pelo seu grande amor e pela sua infinita misericórdia, vamos então, meus irmãos, fazer a nossa parte. Porque nós temos privilégios, mas nós também temos deveres e direitos a cumprir. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.